Obrigado, queridos, muito bom. Estamos felizes de mais uma noite poder estar aqui juntamente com os irmãos, aos pastores desta casa, aos líderes. Deus seja louvado pela vida de vocês, a toda a igreja. Me acompanha minha esposa, a pastora Carla, e estamos muito felizes de estar compartilhando com você uma palavra, ministrando ao seu coração. Pedi ao pastor Marcos a autorização de convidar a igreja. No dia 10 de agosto, nós vamos estar recebendo em Balneário Camboriú, no centro de eventos, no Expo Center de Balneário Camboriú, Michael W. Smith. É um ministro de louvor extraordinário, né? Os mais antigos conhecem, daí para os mais novos está vindo Isaías Saad, Avivar, outras bandas. Nós vamos fazer 10 horas de louvor e adoração, 10 horas de adoração e louvor. Será um tempo muito especial. Existe um valor, um investimento de R$90 o ingresso para quem deseja participar, e depois eu estarei enviando ao pastor Marcos, ao pastor Ricardo, para comunicar à igreja, e queria incentivar você a estar conosco, se vocês, claro, não tiverem nenhuma programação. É um dia que antecede o Dia dos Pais, então normalmente as igrejas não têm programação esse final de semana, por isso que nós fizemos justamente esta data. E eu quero dar o ingresso aos pastores da igreja. Então todos os pastores da igreja aqui do local vão ganhar, né? O pastor e a esposa, né? O casal vão ganhar o ingresso. Nós vamos enviar depois para vocês compartilhar com os irmãos, amém? E eu quero convidar a igreja para estar conosco nesses dias. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13. A palavra de Deus diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Amém? Vamos ler aqui, o qual nos tirou da potestade ou do domínio, do governo das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor. Primeiramente, eu gostaria que você soubesse que esta é uma verdade. Não apenas uma verdade como informação, mas uma verdade como substância. Verdade não é apenas uma informação, verdade é uma substância. Eu gosto muito do nome da igreja, Verdade em Cristo. É isso? Verdade em Cristo ou Cristo é verdade? Verdade em Cristo. Verdade em Cristo. Na verdade, é o Cristo revelado. Ele é a verdade. E o que nós acabamos de ler é uma verdade. É uma realidade. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Transportado, levado de um lugar para o outro. Hoje, para vir mais rápido, para nós não atrasarmos, eu vim de moto. Então, eu trouxe a minha esposa na moto. Então, ela foi transportada. Qual é o veículo que trouxe ela até aqui? Qual o veículo? Uma moto. Qual o veículo que trouxe você até aqui? Você foi transportado para cá. Amém? Qual o veículo que te trouxe aqui? Alguns foram as pernas, né? Outros a bicicleta, outros a moto, outros o carro. O veículo que nos transporta é muito importante, tanto quanto sabemos quanto fomos transportados. E se nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do seu Filho amado Jesus, a pergunta que eu faço é: qual foi o veículo que Deus usou para nos transportar
do reino das trevas para o reino da luz? Essa é uma pergunta interessante. Mas antes de sabermos ou de respondermos esta pergunta, nós precisamos entender o porquê estávamos debaixo das trevas, debaixo do governo da morte. Estávamos debaixo desse governo. O Jardim do Éden não era apenas um ambiente físico. O Jardim do Éden era uma posição que Deus tinha colocado o homem. Deus, quando fez o homem, Deus fez ele em uma posição de justiça, em uma posição de governo, uma posição de relacionamento e comunhão com Deus. Isto é, o homem foi feito em uma posição. Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele governe sobre a terra, ele governe sobre os animais, ele governe sobre todas as coisas. Havia uma posição que o homem foi colocado. O homem foi colocado em uma posição de justiça. Isso é, ele poderia ter um relacionamento íntimo, comum com Deus. Ele podia relacionar-se com o Senhor. Acontece que quando o homem pecou, ele perdeu esta posição. Quando o homem pecou, ele perdeu este lugar de governo. Deus disse para o homem, olha, você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta você não coma, porque o dia que dela comerdes, certamente morrerás. Isto é, Adão, para que você governe sobre a terra, a primeira coisa que você tem que fazer é governar sobre si mesmo. Para que você possa governar sobre os animais, governe sobre isso mesmo. Para que você possa governar no ambiente que eu te coloquei, governe a si mesmo. Isto é, coma de tudo, governe a si mesmo e não coma desta árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que o dia que ele comeu, ele morreu. Ora, por um homem entrou o pecado no mundo. Não havia naquela árvore ou naquele fruto uma magia, né? Dentro daquele fruto que entrou dentro do homem e tomou. Não. Era só uma questão de governo. Era uma fruta comum, normal. Alguns dizem que é a maçã. A Bíblia não fala que fruto é. Eu creio que é o coco, né? É o coco. Porque a Bíblia diz que a Eva tomou do fruto e comeu. Qual é o fruto que você primeiro toma e depois come? O coco. Não, estou brincando. Besta. Pode ser qualquer fruto, porque a questão não é o fruto. A questão aqui que estamos falando é de governo. É uma posição, é um ambiente onde Deus colocou o homem. Deus colocou o homem, fez o homem em uma posição de governo. Governe sobre todas as coisas. Mas antes de governar sobre as coisas, governe sobre a si mesmo. Coma de tudo, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que dela comer, certamente morrerás. Quando falamos de morte, existem vários significados, mas o principal deles, o que nós devemos entender, morte não é fim de existência. Morte não quer dizer acabou, morreu, acabou. Não. Morte é separação. Por exemplo, quando a alma se separa do corpo, não quer dizer que o corpo não existe mais, mas agora o corpo está numa estação de morte. Quando o Espírito de Deus se separa do Espírito do homem, não quer dizer que o Espírito do homem não exista mais. O Espírito do homem continua existindo, mas agora ele está numa posição de morte. Morte é separação. Se eternamente aqueles que forem separados de Deus, eles vão estar em morte eterna. Morte espiritual, morte física, morte eterna. Outros tipos de morte que poderíamos falar. Mas morte no sentido mais básico da palavra é separação. O dia que dela comeres, certamente morrerás. E agora o homem comeu do fruto. E quando ele come do fruto, ele perde a posição, ele perde o governo.
Você lembra quando Deus aparece no jardim do Éden? Deus não aparece dizendo: Adão, o que você fez? Deus aparece dizendo: Adão, aonde você está? Isto é, Adão, eu fiz você em uma posição, agora você não está mais nessa posição. Aonde você está, Adão? Porque Deus sabia em que local o Adão estava. O que Deus estava perguntando não era atrás de qual árvore ele estava, mas o que Deus estava falando era: Adão, você saiu da posição que eu te fiz. Você saiu da posição de governo, você saiu da posição de autoridade, você saiu da posição de justiça, Adão. O que aconteceu com você, Adão? No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 23, acontece algo muito interessante. Abra para mim. Gênesis 3, verso de número 23. E o 24, vamos ler juntos. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. O verso 24. E havendo lançado o homem fora, pôs querubins ao oriente do jardim. Ele pôs o quê? Querubins, anjos, na porta do Éden, ao oriente do jardim do Éden. E uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Isto é, na porta da entrada do jardim, Deus coloca 2 querubins, um de cada lado. E agora uma espada flamejante, guardando o jardim, para que o homem não voltasse para o jardim. Se o homem voltasse, ele morreria. No livro de Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12, a palavra de Deus diz algo muito interessante. Romanos, capítulo 5, verso de número 12. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 5, 12. Se puder colocar para mim. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora o homem está numa posição de morte. O que é morte? Separado de Deus. Ele está separado do Senhor. O homem está em uma posição de morte. Por um homem entrou o pecado, e agora todos estão debaixo desta posição, estão debaixo deste lugar. Mas Jesus veio. Agora Jesus veio, é muito interessante. Olha, abra para mim Lucas 19:10, se possível. Lucas capítulo 19, verso de número 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem não veio salvar quem havia se perdido. Porque quem tinha se perdido? Adão. Porque Adão se perdeu, todos se perderam. Mas agora Jesus veio salvar o quê? O quê? O que perdeu-se? Perdeu-se uma posição. Perdeu-se um lugar de governo, um lugar de relacionamento, um lugar de autoridade, um lugar de justiça. E o homem perdeu este lugar, o homem perdeu esta posição. Olha o que diz a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26 e verso do número 26. Nós estamos explicando tudo isso, irmãos, porque eu quero responder qual foi o veículo que Deus usou para transportar-nos do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Amém? No livro de Mateus, capítulo 26, verso 26. Mateus, capítulo 26, verso de número 26, até o 28 nós vamos ler. Olha só. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. No verso 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. E no verso 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Perceberam algo aqui? Não, vou explicar. Volta no 26, por gentileza. 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão. Nós tomamos a ceia todos os meses. Quando é que é a ceia aqui? Primeiro domingo?
Segundo domingo, todo segundo domingo nós tomamos a ceia. Tomamos a ceia, comemos o pão e bebemos o cálice. Acontece que quando nós pegamos o pão, sabemos que é o corpo de Cristo. Quando pegamos o cálice, sabemos que representa o sangue de Cristo. Sabemos o que é o sangue, porque no verso 28, ele diz: o sangue meu foi dado para vós para perdão dos pecados. Achamos que o corpo também foi dado para perdão dos pecados. Mas Jesus disse, comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele não fala nada a respeito do corpo, ele só fala a respeito do sangue. Olha só, verso 27, o 27, e tomando o cálice, pronto, não falou mais nada a respeito do corpo. Ele diz, pegue o pão, isso é meu corpo. Agora, tomando o cálice, dando graças, deu também aos discípulos, bebei todos. E o verso 28, porque isto é meu sangue. Mas olha o que ele fala do sangue: o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Ele fala a respeito do sangue, mas não fala a respeito do corpo. E no livro de 1 Coríntios, capítulo número 11, e o verso do número 29, nós temos uma advertência muito severa. Muito severa. Olha só o que diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 29. Ele disse, porque também, 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Ei. O sangue, nós temos a revelação, perdão dos pecados. O corpo, nós precisamos ter discernimento. E ele diz o seguinte, aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come indignamente. E agora uma abertura aqui, indignamente não é indigno. Indigno todos nós somos. Tem pessoas que falam assim, não posso comer porque eu estou indigno. Não, todos nós somos. Só temos acesso à mesa por causa da obra de Jesus Cristo. Só temos acesso à mesa porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Só temos acesso à mesa porque nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. E agora, por causa dEle, nós podemos nos aproximar da mesa. Indignamente não é indigno. Indigno todos somos, mas aproximamos da mesa por causa do seu sangue, que perdoa os nossos pecados. Mas agora ele diz, aquele que come indignamente, indignamente é a forma, sem discernir o corpo. Aqui eu respondo a pergunta, qual foi o veículo que Deus usou para nos transportar do reino das trevas para o reino da luz? O seu próprio corpo. Qual foi o veículo que Deus usou para transportar nós, que estávamos debaixo do governo da morte, para estarmos agora debaixo do governo do seu Filho, Jesus o Cristo? Qual foi o veículo que Ele usou? O corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi o veículo que Ele usou para que nós fôssemos transportados do reino das trevas, do governo da morte, do domínio do diabo e seus demônios, para debaixo do governo de Cristo Jesus. Ele entregou o seu corpo. Por isso que quando tomamos a ceia e comemos o corpo de Cristo, comemos o pão, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Porque se nós não discernirmos o corpo de Cristo, Ele está dizendo, estamos ainda debaixo de condenação. A ceia não é o ato de alimentar, a ceia é o ato de comer. A ceia não é para enchermos a nossa barriga. A ceia é para nós fazermos o ato de comer. Por um ato, o homem pecou e agora está debaixo do governo. Mas por outro ato, nós estamos debaixo do governo da luz. Agora a pergunta é, ok, Ney? Entendemos que estávamos debaixo do governo das trevas. Por que estávamos debaixo do governo das trevas? Agora fomos transportados para o governo do seu Filho amado, Jesus. Sabemos que foi pelo seu corpo. Mas como se deu isso? E é isso que nós vamos ministrar. Até aqui foi a introdução. 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21. 2 Coríntios capítulo 5 e o verso de número 21. Olha só o que a palavra de Deus diz.
aquele que não conheceu o pecado, aquele que não errou, aquele que não falhou, aquele que viveu uma vida justa, mesmo sendo tentado em todas as coisas, mesmo sendo tentado em todas as áreas, ele não conheceu o pecado. Este que não conheceu o pecado, ele se fez pecado, ele se tornou pecado, ele se transforma em pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esses dias atrás eu ministrei aqui e eu me lembro que eu falei sobre isso. Existe uma diferença entre pecado e pecados. Pecados são aquilo que fazemos, pecados são os frutos. Pecado é a raiz, pecado é a natureza. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado. Isto é, pecado é uma posição. Quando a Bíblia tem momentos que ela fala sobre pecados, é aquilo que fazemos a partir desta posição de pecado. Pecados são os atos, pecados são os frutos desta árvore. Mas quando a Bíblia fala pecado no singular, não são aquilo que fazemos, mas é uma posição que estávamos. Por isso que nós estávamos em uma posição de pecado. Porque imagine o seguinte, imagine um filho bem pequeno, bebezinho, sendo tirado dos seus pais, levado para um lugar distante para servir como escravo em um país ou uma nação. Esse filho tirado dos seus pais quando bebê, agora cresce. Quando ele cresce, o que é pecado para o senhor mau desse rapaz? O que é pecado para ele? E o que é pecado para este pai? São coisas diferentes. O que é pecado para aquele senhor, o que é pecado para o menino e o que é pecado para o pai. Pecado para o pai é não ter comemorado nenhum aniversário do seu filho. Pecado para o pai pecado para o pai é não ter visto o seu filho crescer. Pecado para o pai é não poder levar o filho para o primeiro dia de aula. Pecado para o pai é não poder convidar os amigos do filho para vir na sua casa numa noite do pijama. Pecado para o pai é não ir para o piquenique com seu filho. Isto é pecado. Pecado é nós estarmos longe de Deus. Pecado é nós estarmos afastados de Deus. Pecado é uma posição que fomos colocados por causa do erro de Adão, por causa da falta de governo de Adão. Isto é pecado. E a Bíblia diz que aquele que não teve pecados, aquele que não errou, aquele que não falhou, aquele que da sua boca não saiu nenhuma maldição, aquele que dos seus pés não entraram em nenhum lugar proibido, as suas mãos nunca causaram mal a ninguém, os seus pensamentos eram puros, o seu coração era puro, as suas mãos eram limpas, nele não havia dolo, nele não havia pecado, ele se torna pecado. O que é isso? Ele estava na cruz, lembra na cruz? Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento que o pai se separa do filho, ele se coloca na posição de pecado, porque até ali, nunca, um dia sequer, Jesus tinha ficado longe do pai. Mas agora, ele está na posição de pecado, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, aleluia. Eu estava dando uma aula para os irmãos na sexta-feira passada, e eu estava falando sobre a justiça. Você nunca se perguntou quando o homem pecou, e Deus viu que o homem pecou, e Deus viu que o homem errou, você nunca se perguntou por que Deus não perdoa Adão? Por que Deus não disse: Adão, está perdoado? Pronto, resolveria o problema. Não é verdade? Deus poderia chegar para Adão e dizer: Adão, eu te perdoo, Adão. Você errou, você falhou, você pecou, eu te perdoo. Sabe por quê? Porque todo o Antigo Testamento é pautado sobre a justiça. Todo o Antigo Testamento é pautado sobre a justiça. Quando Jesus veio, ele veio não para que fizesse justiça, para que os homens fizessem justiça, mas ele veio para que os homens começassem a fazer o que era certo. Porque a justiça de algo errado era sempre algo pior que aquilo. Por exemplo, olho por olho, dente por dente.
Se bater na tua face, bata também. Não deixa, se mandar caminhar uma milha, não vá. E agora Jesus veio dizendo o seguinte: ei, faça o que é certo. Se baterem na tua face, dê o outro lado. Se mandarem caminhar uma milha, caminhe 2. Por quê? Porque Deus é extremamente justo. E porque Ele é justo e a sua justiça governa, Ele não pode, entre aspas, fazer o que é certo. Por exemplo, perdoar Adão era certo? Sim, mas não era justo. Era certo? Era certo, mas não era justo. Deus, por causa da sua justiça, não poderia perdoá-lo. Por quê? Porque a sua justiça libera algo que se chama ira de Deus. A ira não é raiva, a ira é a condenação sobre toda a injustiça. Quando Deus manifesta a sua justiça, diz eu farei justiça, Ele diz eu preciso manifestar a minha ira. Mas se Ele manifestasse a ira sobre Adão, acabaria com Adão, acabaria com a sua criação. Então Deus libera uma outra faceta do seu caráter, chamada longanimidade. Longanimidade, a sua paciência. Longanimidade, a ira é timos. A longanimidade é macrotimos, quer dizer, coloca a ira de Deus para bem longe. Agora a longanimidade de Deus libera um outro caráter de Deus, que é a sua misericórdia. Adão merecia morrer, mas Deus não deu a morte para Adão. Adão merecia acabar, mas Deus não acabou com Adão. Adão merecia, nós merecíamos o inferno, Deus não deu o inferno para nós, é a sua misericórdia. E quando Ele libera a sua misericórdia, então agora Ele envia o seu amor, enviando Jesus, para que Jesus tomasse sobre Ele. Quando Jesus veio, a longanimidade de Deus liberou a ira de Deus. E a ira de Deus veio sobre Jesus. Jesus recebe toda a ira, que era para mim, que era para você, que era para nós. Agora Jesus recebe sobre Ele. E quando Jesus recebe sobre Ele, a justiça se cumpriu, a justiça se estabeleceu. Ele se fez pecado, recebeu a ira do Pai, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E como que Ele nos transporta então, no livro de Isaías capítulo 63, nos dá então indícios de como isto acontece. Livro de Isaías, capítulo de número 63 e o verso de número 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem é este? Quem é este que vem de Edom? Edom é terra. Quem é este que vem da terra? De Bosra, com vestes tintas. Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Você lembra do jardim do Éden? Deus coloca na porta do jardim 2 querubins, uma espada flamejante no meio, e agora os 2 querubins, um olhando para o outro, de repente olham para a terra. Tem alguém vindo da terra. Eles dizem: quem é este que vem de Edom? Quem é este com as suas vestes manchadas? Quem é este cheio de sangue que está vindo? Ei, ele é cheio de formosura e ele é cheio de glória. E agora ele responde: eu sou a justiça, eu sou a justiça. Sou eu que estou subindo, sou eu que estou entrando, sou eu que estou indo. Abra para mim Salmos capítulo 24, verso 3 e 4. Salmos 24, verso de número 3 e 4. Olha o que a palavra de Deus diz. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? No seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Deixa aqui, por favor, o texto. Ele está dizendo: quem pode entrar nos átrios do Senhor?
Quem pode entrar no seu lugar santo? Quem tem as mãos limpas? Quando Jesus morreu, o diabo foi olhar nas suas mãos, e para pegar ele, para tomar ele, o agrilhão da morte foi pegar e dizer: ei, você tem que ficar aqui. Mas as suas mãos só fizeram o bem. Nele não havia pecado. Aquele que não cometeu pecados, ele se fez pecado. Ele morreu, mas as suas mãos eram limpas. Ei, aquele que é puro de coração, quando a morte foi tentar tomar Jesus, mas não pôde, porque Jesus nunca precisou pedir perdão para ninguém. Sabia disso? Jesus nunca precisou pedir perdão para uma pessoa. Por quê? Porque Jesus nunca se aproximou de alguém para tomar dela algo. Jesus sempre aproximou para dar para ela algo. Ele era puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e que nem jura enganosamente. Não havia na alma de Jesus nenhum erro, não havia na sua boca nenhum pecado. Quem está vindo de Edom? Ei, quem está vindo? Quem está subindo? As suas vestes estão cheias de sangue. Ele é belo, formoso, lindo. Ele está subindo. No verso de número 7, do mesmo capítulo de Salmos, abra 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó as entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Anjos, levante a sua cabeça, porque Ele está vindo. Verso de número 8. Quem é este Rei da Glória? Ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Verso 9, olha só o que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó as entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Verso de número 10, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é este? E de repente alguém anuncia: deixa ele passar, deixa ele passar. Levante, ó as portais, levante as suas cabeças, deixa ele entrar, porque ele é o Rei da Glória. Mas lembra que tinha uma espada flamejante? Abra para mim no livro de Lucas, capítulo 2, e verso de número 34. Lucas capítulo 2, verso do número 34. Abra para mim Lucas 2, 34. Olha o que diz a palavra de Deus. E Simeão, quando apresentou Jesus, os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E o verso 35: e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Pastor, mas tinha uma espada flamejante, mas havia uma profecia que uma espada atravessaria a sua alma. E agora ele entra no lugar santo dos santos. Ele entra no Éden. Eu e você tínhamos sido expulsos juntamente com Adão, mas agora Jesus, Ele com o seu corpo, Ele passa pelos querubins, Ele passa pela espada, e Ele entra novamente no lugar e na posição que eu e você fomos feitos em Adão, na posição de justiça, na posição de governo, na posição de autoridade. Olha só o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10 e verso de número 19. Olha o que diz Hebreus capítulo 10 e verso 19. Eu estou terminando. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, pela sua carne. Qual foi o veículo que Deus usou para nos transportar do reino das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus? Foi o próprio corpo de Jesus.
quando ele subiu na sua morte, enquanto ele não havia sido ressuscitado, ele inaugura um novo e vivo caminho, com o sangue e com o seu corpo. Por isso que eu e você podemos com ousadia, com intrepidez, podemos entrar no Santo dos Santos, podemos entrar na sala do trono, podemos entrar na presença de Deus. Por isso que nós intercedíamos e orávamos pelos irmãos que estavam doentes, dizendo: doença, saia do corpo dele, saia do corpo dela. Por isso que nós dizíamos: demônio, solta essa pessoa, larga essa pessoa, porque agora nós estamos em uma posição de justiça. Esta posição de justiça é uma posição de governo, que você tem autoridade para governar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre as tuas finanças, sobre a tua área espiritual, familiar, sentimental, tudo aquilo que Deus colocou para a sua administração. Então você tem o governo de Deus estabelecido na sua mão, por causa do corpo de Cristo Jesus. E o último versículo, João capítulo 20, verso de número 21. João capítulo de número 20, verso de número 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Adão foi expulso do jardim, nós fomos enviados a partir do jardim. Adão foi expulso, eu e você fomos enviados. Sabe por quê? Porque muitas pessoas precisam ouvir esta palavra, muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem. Você é uma testemunha viva daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Você é uma testemunha viva da obra perfeita da cruz. Você é uma testemunha viva daquilo que Jesus fez, faz, continua fazendo e fará ainda. Aleluia! Você é uma testemunha viva lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua família, lá nos seus negócios, lá onde você estiver. Você é enviado por Deus, você é enviada por Jesus, você é enviada. Você não é mais expulso, você é enviado. Você não é mais expulso, você não está mais nessa posição de separação, você está nessa posição de comunhão, nessa posição de governo. A mesma posição que Deus fez Adão no princípio, foi a mesma posição que Ele colocou eu e você, numa posição de governo e autoridade. Amém? Queria convidar você a ficar em pé. Aleluia. Quem sabe tem algumas coisas desgovernadas na sua vida. Quem sabe tem algumas coisas que estão saindo do controle. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo não são os demônios. Nosso maior inimigo não somos nós mesmos. Muitos brincam que o nosso maior inimigo não é a sogra também. E não é. Nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Sabe por que algumas coisas estão fora do controle, fora do governo? Porque lhe falta conhecimento do governo que está nas suas mãos. Porque falta conhecimento do poder e autoridade que Ele colocou em você. Porque falta conhecimento de onde você foi estabelecido. Você foi estabelecido numa posição de governo, numa posição de autoridade. Você foi estabelecido em Cristo Jesus. Você foi estabelecido numa posição de comunhão com Deus. Pastor, por que as coisas estão fora do controle? Falta você tomar conhecimento de que o governo está nas suas mãos. Falta tomar conhecimento que você tem o poder e autoridade na sua boca, na sua palavra, na sua oração, na sua determinação. E quando você ter essa consciência, quando você tiver esta consciência, irmãos, aleluia. O irmão que me antecedeu aqui, ele disse: quando as tuas palavras estiverem em mim, e quando eu estiver em vós, e quando nós formos um,
a ponto das pessoas não saberem quem é o Ney e quem é Cristo. Quem é o Ney e quem é Jesus. Porque Ele e eu somos um. Ele está em mim e eu estou nele. Ele está em mim e eu estou nele. Ele disse: pedireis o que queres e lhe será feito. Pastor, e se eu pedir uma coisa doida que Ele não quer? É impossível. Porque se eu estiver nele, Ele estiver em mim, a minha mente não é mais a minha mente é a mente dele. Os meus pensamentos não são mais os meus pensamentos são os pensamentos dele. Quando a palavra dele estiver em mim e eu nele, o que eu penso não é mais o que eu penso é o que ele pensa. O que eu quero não é mais o que eu quero é o que ele quer. E o que eu peço não é mais o que eu tenho vontade, o que eu peço é o que ele tem vontade em mim. Por isso que tudo que eu peço será feito, porque eu não pedirei nada que não esteja na sua própria vontade, porque a minha mente não é mais minha mente, é a mente dele em mim, é o corpo dele em mim, é a graça dele em mim, é o favor dele em mim. Aleluia. A minha oração quando eu vim a este lugar e antes de subir aqui, eu falei: Pai, eu quero ministrar como se fosse um ensino, para que os olhos dos meus irmãos fossem abertos e eles pudessem ver de uma forma, de alguma maneira, a soberana vocação que eles têm em Cristo Jesus, a posição que o Senhor os colocou, para que a oração deles a partir de hoje não fosse mais a mesma. Porque não é a partir de onde, não é o que oramos, é a partir de onde oramos. Não é o que vemos mais, é a partir de onde vemos. Se você ler a história da mulher de Ló, ela, quando olhou para Sodoma e Gomorra, ela se transformou numa estátua de sal. Um versículo depois, um versículo, não é 2, não é 3, não é 4, um versículo depois, e diz: Abraão, naquela mesma manhã, levantou-se e olhou para Sodoma e Gomorra e viu todas as cinzas. E a Bíblia não diz que ele se transformou numa estátua de sal. Por que a mulher olhou e se transformou? Porque no versículo posterior a este, a Bíblia diz: Abraão foi para onde ele estivera com Deus. Não é para onde você olha, mas a partir de onde você olha. Pedro estava andando sobre as águas e havia um vento forte. Quantas vezes você já ouviu os pastores dizerem, eu mesmo já disse em algumas pregações, não olhe para o vento. Mas como não olhar para o vento? Se o vento está forte. Jesus também olhava para o vento e Jesus não afundou. Porque a questão não é olhar ou não olhar, a questão é a partir de onde olhamos. Pedro olhava da terra, Jesus olhava do trono. E porque Jesus olhava do trono, ele tinha governo. Ele dizia: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus. O veículo que te transportou não foi o melhor carro do ano, não foi o melhor jato da atualidade, não foi o avião mais seguro que tem. Não. O veículo que te transportou foi o próprio corpo de Cristo. Se eu e você entendêssemos isso, eu queria orar com você. Quem sabe você está dizendo, pastor, o vento está forte. Mas a minha oração vai ser que você olhe para o vento a partir de uma nova posição. Porque daí quando você estiver olhando uma nova posição, eu não vou precisar orar mais. Você vai ordenar que o vento cesse e o vento vai cessar.
haverá paz no seu coração, haverá alegria, porque não é o que as coisas que estão externo que importam, é a posição que você está que importa, é aonde você está que importa. Se você quiser orar comigo, quiser sair do seu lugar e vir à frente, eu quero orar com você esta noite. Pode sair e vem aqui à frente, nós estaremos orando, em nome de Jesus. Se não tiver ninguém também eu encerro, mas se tiver alguém que queira oração e quer orar comigo, vem aqui à frente. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queria chamar minha esposa aqui para nós orarmos. Os pastores também podem ajudar. Vem aqui, vem aqui. Se você precisa de uma renovação espiritual, os olhos abertos, vem aqui à frente. Se você quer entregar a sua vida para Cristo Jesus, também vem aqui à frente. Fale para algum dos pastores: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Se você está se reconciliando, fale: eu estou voltando para Cristo. Mas não fique parado. Caminhe na fé. Um dia eu estava ouvindo o pastor Reinhard Bonk, ele falando, e ele disse algo muito interessante. Ele disse: às vezes nós parece que estamos num quarto escuro e tem um leão rugindo e nós estamos apavorados, e de repente vamos para o canto do quarto e acendemos a luz, e a verdade é que não é nenhum leão, é um rato com uma caixa de som amplificada fazendo o rugido de leão. A verdade é que essa luta que você está enfrentando, esse problema que você está vivendo, o diabo está amplificando ele. Você é maior que essa luta, você é maior que esse problema, você é maior que essa dificuldade. Aleluia. Você governa sobre todas as coisas. Você foi chamado para o governo. Você foi chamado para o governo. Você foi chamado. Poder e autoridade estão sobre as suas mãos. E nesta noite nós queremos liberar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Justamente com a ajuda dos pastores ministramos. Pai, obrigado, Senhor, porque esta noite o Senhor nos trouxe luz. E a sua luz resplandeceu em nossa alma, para que possamos ver, Senhor, e não apenas ver, mas vemos a partir de um ambiente, vemos a partir de um lugar. E a partir deste lugar, Senhor, nós sabemos que estamos numa posição de autoridade, estamos numa posição de governo, estamos numa posição de justiça. E a partir desta posição nós oramos, declarando sobre a vida dos meus irmãos, que os olhos deles estejam abertos, e eles possam ver, Senhor, eles possam ver conforme o Senhor vê. A sua mente seja a mente de Cristo, seus pensamentos sejam os pensamentos do alto, a sua voz seja a voz do eterno, os seus passos sejam os passos de um vencedor. Senhor, que eles vejam, Senhor, como o Senhor o fez, com as suas mãos limpas, o seu coração puro. Eles estão prontos, Senhor, para viver no sobrenatural do Senhor, coisa que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, mas o Senhor tem preparado para aqueles que o Senhor os chamou, escolheu, preparou, e aqueles que o amam. Declaramos sobre eles, Senhor, o teu favor, a tua graça, o teu poder, o teu domínio, em nome de Cristo Jesus. Diabo, os seus demônios, solte a mente dessa pessoa. Diabo, os seus demônios, solte a mente desta pessoa agora. Diabo, os seus demônios, largue agora, em nome de Jesus. Você não tem poder sobre esse casamento, você não tem poder sobre esta família, você não tem poder sobre os filhos desta pessoa, você não tem poder, não tem autoridade sobre os irmãos, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora, solte agora aquilo que estava em desgoverno, aquilo que estava fora do controle. Eu trago novamente, reunindo debaixo do governo do Espírito, debaixo do governo de autoridade do Senhor, do poder e do domínio de Deus, trazendo luz
para essa situação, trazendo luz para esta casa, trazendo luz para esta família, manifestando graça e favor e a justiça de Deus, estabelecendo hoje e sempre para a glória de Deus Pai. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus com alegria. Aleluia.